Bom, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu vou estar dando continuação aqui sobre o módulo de progressão aritmética, né? Então, quem não viu a aula anterior, ela é bem curtinha, é bem introdutória assim. Eu dou uma contextualização sobre a progressão aritmética, o autor, né, que foi o nosso querido Gauss, algumas de suas aplicações. E lá a gente definiu exatamente a fórmula, né, que é a soma dos n termos. Então, o Sn é igual a n dividido por 2, né, que multiplica... Opa, n não, que multiplica a1 mais a n. Bom, essa aqui é a formulinha que a gente falou na aula anterior, né? Então, se você quiser saber como a gente desenvolveu esse raciocínio, né, com base naquilo que Gauss desenvolveu lá no século XVIII, é interessante que você assista a aula anterior. Bom, então aqui dando continuidade, né? Então eu exibi esse texto aqui pra gente na aula anterior que a gente deveria pensar, né? O que é uma PA, né? Eu tinha lançado duas questões, né? O que é e para que serve. A gente definiu, a gente exemplificou ali algumas aplicações na aula anterior, mas aqui eu venho exatamente com esse texto novamente para a gente tentar entender de vez o que é essa tal da PA. Então, eu vou até trocar de cor aqui, beleza. Bom, aqui a gente fala, né? Uma PA é uma progressão aritmética. Uma PA ou progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, obtido pela soma de uma constante, diferença comum, ao termo anterior. E o que ele está querendo dizer com isso, né? Então, eu vou pegar exatamente o exemplo que ele me dá aqui, ó. Exemplo. Eu tenho, vou escrever aqui embaixo, o número 2, o 5, o 8, o 11, o 14 e o 17. Legal. Ele fala que há uma diferença comum, né? Há uma constante entre um termo e o termo anterior. E o que ele está querendo dizer com isso? É que se a gente perceber, essa progressão aritmética, essa sequência numérica, ela tem um fator comum entre os termos que estão aqui distribuídos, né? Se a gente pegar e subtrair o termo 5 com o termo 2, a gente tem exatamente o número 3, né? Que é a razão. E se a gente fizer a mesma coisa para esse número aqui, 8 menos 5 também é 3, né? 11 menos 8 também é 3, 14 menos 11 também é 3 e 17 menos 14 que também é 3. Ou seja, quando ele fala diferença comum, né, que é essa constante, né, a diferença de um termo com o seu termo anterior, é exatamente isso. É isso que ele está querendo dizer. E se a gente pode fazer com quaisquer termos aqui da nossa progressão, qualquer progressão que a gente tiver, que a gente vai ter essa relação comum entre elas, né? Só observando bem aqui, na aula passada a gente definiu, né, quais são esses termos. Opa, está errado. Eu fiz meio torto aqui. A gente chamou esse cara aqui, né, que é o primeiro termo de A1, a gente chamou esse cara aqui de A2. Eita, tá difícil escrever aqui. A gente chamou esse cara de A3 e assim por diante. Bom, então, como que a gente define esse cara, né? Eu vou até trocar aqui de cor. Vou pegar a corzinha vermelha. A gente sabe que existe uma diferença comum, só que na PA, Gauss nomeou isso como razão. A razão é o quê? É o termo, né, sei lá, um n termo que a gente tem ali na nossa progressão, menos o termo anterior a ele, que é o n menos 1. Então, se ele é n, quem que é o anterior a ele? N menos 1. Legal. Aí, deixa eu só contornar. Beleza. Legal. Então, a gente já tem a relação da razão, né? Que é justamente essa subtração entre dois termos consecutivos, né? Ou seja, que nem aqui o exemplozinho que eu dei, né? A razão desse cara, quem que é? Sei lá, vou pegar o 17 menos 14, isso é igual a 3. Bom, beleza, dado isso, eu posso até dar um exemplo aqui um pouco mais
complicadinho, não é tão complicado, mas que também funciona, né? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma sequência exatamente assim, ó, 5, 11 sobre 2, 6, 13 sobre 2 e 7, e assim sucessivamente. Se eu pegar e resolver essa continha aqui, 11 sobre 2, ela é exatamente o valor decimal de 5,5. E se eu resolver o 13 sobre 2, eu tenho o valor de 6,5. Bom, a gente tem aqui os termos, né? Quem que a gente falou que era esse cara aqui? Esse cara é o A1. Esse cara aqui é o A2. E assim sucessivamente. Legal. Se eu aplicar exatamente a fórmula da razão que a gente achou aqui, então a gente tem razão, que é igual a quem? Sei lá, vou pegar o último número. 7 menos, quem que é o n menos 1, né? Que é o número anterior a ele, é o 13 sobre 2. E aqui é batata, né? A gente lembra lá do MMC, a gente pega esse denominador aqui, o 2, multiplica pelo numerador aqui que está do lado e subtrai do 13. Então 12, 7, 14, menos 13 é 1, né? E aí eu só copio de novo o denominador aqui comum entre eles. Então a gente sabe que a razão é meio, né? É exatamente esse valor aqui, 1 sobre 2. Ou, se preferir, a gente pode escrever também, né? R é igual a 7 menos 13 sobre 2, que é 6,5, né? 6,5. Isso aqui é igual a 0,5. Beleza, então 5. Aí se a gente aplicar aqui exatamente o que a definição nos traz, né? Se eu pegar um número e somar com a sua razão, né, a sua constante, eu tenho o AN mais 1, vai, assim digamos, né? Que esse aqui é o AN, esse aqui é o AN mais 1. Então 5 mais meio é 5,5, né? É 11 meios aqui. 11 sobre 2 mais meio, eu tenho 6. E assim por diante. Então, meio que aqui a gente já definiu aqui exatamente essa questão da razão, essa constante. Bom, então eu vou dar aqui um estudo de caso para a gente refletir sobre isso. E como que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia, provavelmente. Então, pensa comigo. Se eu tenho um processo industrial. Se eu tenho um processo industrial em que, no meu processo industrial, a gente pode interpretar como uma função de primeiro grau, onde eu tenho o eixo X, sei lá, que seria o meu tempo, e o meu eixo Y, que seria peças com defeito. Defeitos. Legal. Então eu tenho. Nossa, esse aqui não era para ser uma reta, né? Mas. Deixa eu apagar. Beleza, ficou melhor. Então, se eu tenho essa relação aqui de tempo para peças com defeitos, né? Então, isso aqui poderia ser meu x, isso aqui seria meu y, na minha função. Eu posso dizer a seguinte situação para você. Na minha indústria, na primeira hora de fabricação de um produto, então vou colocar aqui, na primeira hora, eu obtive 2 peças com defeito, né? Na segunda hora, eu obtive 5 peças com defeito. Na terceira hora, eu obtive 8 peças com defeito. Na quarta hora, eu obtive 11 peças com defeito. E assim foi passando. Só que aí, a gente analisando essa função numa fábrica, né, num processo industrial, o seu chefe ele poderia vir com a seguinte questão para você: cara, a gente vai produzir aqui durante um dia esse produto, só que eu quero saber, depois da minha 24ª, depois de um dia de trabalho, né, depois de 24 horas,
depois de 24 horas, quantas peças eu vou ter aqui, né, nessa condição, né, com defeito, quebrado? Porque assim, baseado nessas informações, as pessoas conseguem fazer a tomada de decisão, né? Então, a gente vai ter tantas peças, então beleza, vamos se preparar aqui para mandar para o conserto ou comprar novas peças, novos equipamentos, financiar novos modelos, né? Então seria uma informação muito importante. Com a nossa querida PA a gente consegue desvendar esse problema, né? Então, só lembrando, aqui na nossa progressão eu tenho o valor de 2, eu tenho 5, o 8, né? O 11 e o que eu quero saber. Qual que é esse termo aqui, né? Qual que é esse enésimo termo aqui da minha progressão? Eu não sei, eu sei que ele é o A24, beleza. E olhando aqui, a gente já rapidamente consegue identificar a razão, né? Quem que é a razão desse cara? Se eu pegar o 11 subtrair com 8 é 3, né? O 8 com 5 a gente vê que é 3 também. Então, facilmente a gente já identificou a nossa razãozinha aqui. Legal. Bom, mas para isso, deixa eu só nomear aqui, né? Esse aqui é o A1, esse é o A2, esse é o A3 e esse é o A4. A4, legal. Mas para isso, antes da gente resolver esse cara, a gente precisa mapear a seguinte fórmula, né? Então eu vou escrever aqui. A gente precisa entender como que funciona uma outra formulinha que Gauss trouxe pra gente aqui quando ele descobriu lá no século XVIII. E a gente chama isso nos dias atuais de fórmula do termo geral da PA. Então é a fórmula do termo geral da PA. Beleza, o que é isso? Vamos pensar da seguinte forma. Eu vou até trocar de cor, eu acho que eu vou pôr um branco, um verde. Eu vou pôr um verde, beleza. O que é isso? Bom, supondo aqui que eu tenho uma progressão, vai A1, A2, A3, A4. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Então é A4 e eu quero saber quem que é o meu A enésimo. É exatamente esse valor que a gente vai calcular aqui, que a gente precisa identificar, e é com essa forma que a gente identifica isso. Só que se a gente parar para pensar, a gente sabe quem que é o A2. Pode não estar escrito aqui, mas a gente sabe que o A2 lembra da regrinha lá da constante, né, da razão. Eu sei que para mim achar o A2, basta que eu tenha o A1 e a minha razão, né? Porque lembra, a razão não é a diferença do termo da frente, né, que é o n mais 1, o n menos 1, né, que é na real é o AN, né, que é o 7, menos o anterior, que é o n menos 1. Então, basta que eu faça o inverso para achar o próximo n, né, o próximo termo. A gente não está querendo achar a razão, a gente já tem a razão, então para mim achar o próximo termo, eu só preciso do anterior somado à razão. Legal. Então, baseado nisso, a gente pode também achar o A3, né? Quem que é o A3 aqui? O A3 é o A2, né? Que é o anterior, mais quem? Mais a razão. Só que a gente pode pensar também que o A3, né, ele é escrito como A2, mas só quem que é o A2? O A2 não é esse cara aqui, ó, que a gente acabou de escrever. Então, o meu A3 é igual a quem? Ao meu A2, né, que eu vou puxar a setinha aqui. Quem que é o meu A2? É esse cara aqui, ó. Então é A1 mais R. E sobrou quem aqui do meu A3? Mais R de novo. Então, eu só substituí no lugar de A2 este valor de A2 aqui, né? Mais o R. Que no final das contas eu tenho quem? A3 é igual a A1 mais 2R. Certo? Beleza. E se eu quisesse achar o A4? Vamos fazer mais uma interaçãozinha aqui. O A4, concorda comigo que ele é o A3
mais R, né? Isso a gente acabou de falar. Só que quem que é o A3? O A3 eu acabei de escrever ele aqui em cima. Ó. O A3 não é A1 mais 2R? Então eu vou substituir no lugar de A3 este valorzinho aqui, ó. Então, esse A parece um 9. Então, o meu A4, quem que é? É o meu A3. Quem que é o A3? A1 mais 2R, então é A1 mais 2R. Sobra quem? O R, né? Ou seja, isso aqui pode ser igual a A1 mais quem? 3Rs. Então, olha que legal. Tipo, a gente já consegue identificar que existe um termo constante aqui, que ele vai servir pra gente como, vamos dizer assim, um ajudante, vai, na nossa PA aqui. Ele faz parte da forma, mas a gente já consegue identificar qual termo que a gente está lidando. Ou seja, eu estou falando aqui que eu quero achar o termo A4, né? O A4 é igual a essa fórmula aqui. Só que o número que acompanha aqui, que multiplica a minha razão, ele é um número anterior ao termo que está escrito aqui, né? Eu estou falando do quarto termo, não estou falando que esse número é igual a 4, estou falando do quarto termo da minha progressão. Logo, ele vai ser escrito como A1 mais 3R. Se eu quiser saber o A5, aí aqui já fica fácil, né? O meu A5, quem que é? É o A1 mais... esse número aqui é o quinto termo, né? Eu pego o anterior a ele. Então, mais 4R. O A6, quem que é o A6? É o A1 mais 5R. Opa, escreveu um zero. Mais 5R. Então é legal porque, tipo, com isso a gente já consegue saber qual termo que a gente vai colocar aqui, né? Qual que é o número que a gente coloca acompanhando o R. Ou se a gente não sabe qual termo que a gente vai gerar aqui, a gente consegue identificar pelo número que está acompanhando o R aqui. Então vamos definir a formulinha, né? Opa, quase derrubei o negócio aqui. A nossa formulinha, ela fica da seguinte forma. Deixa eu só trocar de cor. Vou colocar o branco, aí eu circulo com o vermelho. Legal. A nossa formulinha é quem? É o AN, a enésimo, que eu não sei quem que é. Ele é igual a A1 mais N menos 1. Concorda? Que multiplica R. É aquilo que eu falei. Eu estou querendo achar um número A enésimo, um AN qualquer, só que o número que vai multiplicar a nossa razão é um número anterior ao enésimo. Então é N menos 1, né? Então aqui fica fácil já pra gente saber que número que a gente coloca aqui do lado do R. Eu vou só circular de vermelho, né? Pra gente identificar que isso aqui é uma formulinha. E beleza. Aqui a gente definiu a formulinha do termo geral, né? Bom, aí com base nisso, né? A gente consegue voltar aqui, né? Com essa fórmula. E a gente já sabe quem que é o nosso queridão aqui, o A24, né? Então, se eu quero o A24, de quem que eu preciso? Voltando aqui na fórmula, eu preciso do A1, né? Então, vamos colocar aqui. Quem que é o A1? Eu vou escrever a fórmula A1 mais... Quem que é o próximo termo? N menos 1. N menos 1 que multiplica a razão. Isso aqui é igual a que? A24. Quem que é o A1? O A1 é 2 mais N menos 1, né? Se eu estou falando do 24º termo, quem que é o meu N menos 1? O meu N menos 1 é igual a 23. Que multiplica a minha razão. Quem que é a minha razão? É 3, né? Bom, aí aqui é só continha matemática, isso aqui é facinho. Isso aqui é igual a 24, que é igual a quem? 3 vezes 23, isso é igual a 69. Então, 2 mais 69, que isso aqui é igual a 12 vezes 69, isso aqui é igual a 71. Bom, deixa eu só reescrever aqui. A 24, quem que é? É 71, né?
Bom, então aqui você já tem a resposta ali que você ia dar para o seu chefe lá no final da produção. Falou, chefe, no final do nosso dia aqui de produção, depois de 24 horas, a gente tem 71 peças com defeito. Então, assim ele poderia ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? Em relação a essa progressão aqui. Bom, legal, acho que aqui a gente já finaliza a parte de progressão, né, aritmética. E só lembrando, né, para quem não assistiu a última aulinha, a gente tratou então, fazendo o resumo aqui, a gente tratou da seguinte forma. A gente tem a formulinha da soma dos n termos, né, que é n dividido por 2, que multiplica a1 mais a n. E a gente acabou de definir o AN, que é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica R. Bom, com essas duas formulinhas aqui a gente já tem aqui as relações da nossa PA, né? E espero que seja isso, que vocês tenham entendido. Eu vou estar dando continuidade aqui em outras matérias, né? Trigonometria, geometria analítica, enfim. E qualquer coisa pode deixar aí nos comentários. Espero que tenham gostado e até a próxima.